mais de meio século de exploração espacial, a NASA captou imagens de algumas das coisas mais extraordinárias do universo. Planetas desérticos, imensas explosões solares e nebulosas distantes. Mas também registraram imagens fantásticas próximas do nosso planeta. Objetos que parecem desafiar a lógica, voando perto da atmosfera da Terra. We see a couple of star-like things. Antigos astronautas da NASA continuam intrigados com os fenômenos que presenciaram. Eu não sabia o que era aquela coisa e continuo não sabendo hoje. Existe explicação para essas visões? Eu concluí que só podia ser algum tipo de espaçonave. As pessoas veem coisas no limite da própria visão e preenchem os outros detalhes com suas fantasias e medos. Há evidências de uma civilização extraterrestre avançada? Os extraterrestres são criaturas planetárias que deixaram seu planeta e estão visitando outros sistemas solares. Tenho certeza de que alienígenas visitam o nosso planeta. Imagens oficiais incríveis. Uma coisa podemos dizer sobre essas imagens da NASA, são incontestáveis. Nas grandes missões do nosso tempo, revelamos os estranhos achados da NASA no espaço. Segredos da NASA. Missão Flight Ship 7. 20 de fevereiro de 1962. John Glenn se preparava para uma missão histórica. Ele seria o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. Glenn prepares to go to the 11th deck as clocks point to 6 a.m. Eastern Standard Time. A NASA escolheu propositalmente um herói da Segunda Guerra, conhecido por suportar pressões extremas. Às 11h03, John subiu na plataforma do foguete. The seconds tick off as his rendezvous with space approaches. Tenho certeza de que John Glenn ficou bastante nervoso enquanto estava dentro da cápsula esperando pelo lançamento do Friendship 7. O foguete auxiliar Atlas não tinha sido muito bem sucedido nos testes. Aconteceram acidentes muito violentos com ele. Apesar disso, John estava pronto para arriscar sua vida pela missão. Godspeed, John Glenn. Apenas 5 minutos após o lançamento, John entra em órbita. Mas então, John presencia algo totalmente inesperado. Reconstituição. Luzes velozes e nebulosas cercam sua cápsula. Um grande número delas envolve a espaçonave. I never saw anything like it. They're coming by the capsule and they look like little stars, a whole shower of them coming by. They swirl around the capsule and go in front of the window and they're all brilliantly lighted. John Glenn viu alguns objetos pequenos da janela de sua espaçonave. Ele chamou de vagalumes, ele nunca soube o que eram e ninguém descobriu. Depois da tensão de um lançamento tão arriscado, John poderia ter imaginado o que chamou de vagalumes? O historiador do espaço James Oberg acredita que isso é pouco provável. Os primeiros astronautas eram altamente treinados para pensar com clareza sob pressão. Eles não ficavam paralisados, não entravam em pânico. Eles tinham uma atitude muito firme nessas situações de perigo. Se ele não as imaginou, o que eram aquelas luzes? Seu colega astronauta Story Musgrave presenciou um fenômeno semelhante e acredita que sejam partículas de gelo. Existem milhares de pedaços de gelo. São de uma beleza impressionante. E ficam mais bonitos ainda quando se afastam porque eles giram. Então parecem vagalumes, acendem e apagam. Hoje, a maioria dos especialistas concorda com essa explicação. Mas John Glenn inaugurou uma nova era da exploração humana, em que cada lançamento era uma viagem ao desconhecido.
Procurar indícios de vida extraterrestre pode parecer estranho, mas a maioria dos cientistas hoje acredita que a existência de vida em outros lugares do universo é altamente provável. Deve ser porque estamos encontrando cada vez mais planetas, já são 1.500 numa pesquisa recente. E pensar que nenhuma forma de vida evoluiu nesses planetas, que estamos sozinhos no universo, me parece absurdo. É como voltar a pensar que a Terra é o centro do universo. Encontramos vida em todo tipo de ambientes aqui na Terra. Inclusive, estamos descobrindo planetas que são parecidos com a Terra. E esses indícios, essas descobertas, levam para a mesma direção, ou seja, que talvez exista vida lá fora. Alguns astrônomos acreditam que nossa própria galáxia, a Via Láctea, contém bilhões de planetas potencialmente habitáveis. E eles são apenas uma pequena fração do universo conhecido. Uma foto da câmera de campo profundo do Hubble tem cerca de 3 trilhões de estrelas. É um número enorme. É só uma foto do campo profundo. E até onde a gente achava que não tinha nada... Bem, eram mais 1.000 ou 2.000 galáxias. Muitos acreditam que esses números literalmente astronômicos significam que a existência de vida extraterrestre seja praticamente certa. O número de planetas na região do universo que podemos ver pode ser comparado ao número de grãos de areia em todas as praias da Terra. Bem, a questão aqui é bem simples. Com uma quantidade tão grande de corpos celestes no espaço, parece muito improvável que estejamos sós. – 3 de junho de 1965. A bordo da Gemini 4, o astronauta Ed White começa a primeira caminhada espacial americana. O piloto e comandante James McDivitt observa do interior da cápsula. No dia seguinte, Ed White está dormindo enquanto a Gemini atravessa o Oceano Pacífico. De repente, o piloto nota um objeto do lado de fora da espaçonave. Reconstituição. A conversa entre James McDivitt e Houston foi registrada em uma gravação oficial. Na Terra, a NASA e o NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, tentam identificar o avistamento. O objeto artificial mais próximo está localizado a quase 2.000 quilômetros de distância. Nick Pope era o investigador oficial de OVNIs do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Ele estudou milhares de avistamentos ocorridos há até 50 anos. Não havia qualquer contradição entre o que James McDivitt viu e relatou, nem tampouco o que o NORAD sugeriu que ele havia observado. Observadores acreditam que o objeto era parte da cápsula da Gemini. James McDivitt discorda. Ele ainda insiste que não era um de seus propulsores. Ele diz que olhou e que não era. Jornalistas especulam que ele teria visto um satélite espião secreto. Naquela época, nos anos 60, havia satélites que eram lançados sem ninguém saber. Há motivos para desconfiar que alguém tenha lançado um satélite em segredo. Então não tinha como saber o que era aquilo. Mas a NASA confirma que não havia satélites secretos naquela área. Em 7 de junho, a cápsula Gemini pousa no Oceano Atlântico. Funcionários recuperam a câmera de James McDivitt. As fotos levam 4 dias para serem reveladas. E quando são divulgadas, ele afirma que não são do mesmo objeto que avistou. Eu vi a foto original do voo. É bem evidente que não se trata da imagem que ele viu lá. Mas o que aconteceu ainda é um mistério. Até hoje, não se sabe o que James McDivitt viu. Seth Shostak é astrônomo sênior do Projeto 7, busca por inteligência extraterrestre.
Ele é um dos muitos cientistas que tentam ativamente encontrar sinais de vida alienígena no universo. Encontrar evidências de outra espécie inteligente mudaria o futuro da nossa espécie para sempre. O Rádio Observatório do SETI está instalado perto da Floresta Nacional de La Salle, na Califórnia. É um lugar lindo, adoro vir aqui, mas é meio isolado. E é claro, por isso está aqui. Queremos nos afastar da chamada interferência artificial. Dia após dia, Seth Shostak e seus colegas varrem o céu em busca de um sinal do espaço. A ideia por trás disso é muito simples. Miramos essas coisas na direção de algum sistema planetário próximo, de preferência um que tenha planetas, certo? Sincronizamos a frequência de rádio mais ampla possível para detectar um sinal. Porque se captarmos, significa que são inteligentes para construir um radiotransmissor. A cada ano, os cientistas descobrem mais e mais planetas fora do nosso sistema solar. E Seth Shostak acredita que estamos prestes a ouvir sinais de um deles. A tecnologia usada para descobrir alguma coisa dobra de capacidade a cada 2 anos. Pessoalmente, eu realmente acredito que vamos ter sucesso nas próximas 2 décadas. Missão Gemini 7. 4 de dezembro de 1965. É o início da missão para Frank Borman e Gene Lovell, que mais tarde comandariam a fatídica missão Apollo 13. 2 horas depois do lançamento, os astronautas percebem um objeto do lado de fora da cápsula. Gravações de áudio oficiais da missão confirmaram o avistamento. Gene Lovell, um ex-piloto da Marinha, usa a palavra em inglês bogey, um termo que descreve uma aeronave inimiga. Frank Borman mais tarde alega que o objeto era o próprio propulsor da cápsula. Mas transcrições oficiais feitas durante a missão sugerem uma interpretação diferente. A NASA pergunta: é o propulsor ou um avistamento real? Jim então responde: temos vários avistamentos reais, ao que parece, e o propulsor também está à vista. Nick Redfern é escritor e pesquisador do fenômeno OVNI. Ele comenta essa contradição. O interessante é que na transcrição ele diz: podemos ver o propulsor. É evidente que o propulsor não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É óbvio que outra coisa estava acontecendo. Nick Pope também duvida que os astronautas teriam confundido o propulsor com outro objeto. Os astronautas, sem sombra de dúvida, são altamente treinados em termos de observação e de confiabilidade. A pergunta inevitável que veio depois foi: seria um OVNI no sentido de um disco voador ou era um OVNI no sentido de ser uma coisa no céu que não foi identificada? Alguns especialistas espaciais alegam que o objeto era parte de um grande aglomerado de destroços, mas Nick ainda não está convencido. Algumas pessoas dizem que eram só peças do propulsor do foguete se afastando da cápsula, mas a verdade é que nós não sabemos. Missão Gemini 11. 12 de setembro de 1966. Pete Conrad e Richard Gordon se preparam para a 17ª missão espacial tripulada americana. O primeiro desafio depois do lançamento é atracar a cápsula a outra espaçonave. Viajando a 27 mil quilômetros por hora, os astronautas concluem a operação extremamente complexa na primeira tentativa. We are docked. We confirm they're docked. Fine. Roger. Roger. Outstanding. No dia seguinte, os astronautas veem uma coisa do lado de fora da Gemini 11 que não conseguem identificar. O
objeto brilhante que parece mudar de forma diante de seus olhos. A tripulação viu um objeto brilhante vindo na direção deles. Eles tiraram umas fotos de algo passando pelas janelas. Mais uma vez, a equipe da NASA tenta identificar o avistamento. Eles afirmam que o objeto artificial mais próximo é um satélite russo, orbitando a 450 quilômetros de distância. Bruce Maccabee, um físico óptico da Marinha Americana, investigou o avistamento. Devido à distância focal da câmera usada pela aeronave e ao tamanho da imagem na foto, ele concluiu que não poderia ser o satélite russo. Fiz alguns cálculos básicos. O satélite precisaria ter milhares de metros de comprimento. As suspeitas de Bruce se confirmaram quando ele checou mais uma vez os dados de rastreamento. O satélite estava a quase 5.000 quilômetros de distância do Gemini 11, não 450. Tinha uma grande diferença entre o que os cálculos mostravam e a identificação original. Ou seja, eles não estavam vendo o satélite Proton 3. O que eles viram estava perto deles. Para Bruce, depois de 40 anos de investigação, o avistamento continua sendo um mistério. Era de fato um objeto voador não identificado, porque, mesmo depois de investigar muito, ainda não conseguia explicá-lo. Como os alienígenas chegariam à Terra? Os planetas potencialmente habitáveis mais próximos estão a anos-luz de distância. Os humanos não podem vencer distâncias galácticas, mas formas de vida alienígenas talvez não sejam limitadas por nossas restrições tecnológicas. Não esqueça que o universo é 3 vezes mais antigo do que a Terra, então somos os recém-chegados. Se uma linhagem evolucionária avançada de fato existe, eles podem ter desenvolvido sua tecnologia há 1 milhão ou 1 bilhão de anos. Nossa compreensão do universo está apenas começando. Alguns astrofísicos acreditam que seja possível viajar entre galáxias. O espaço pode se deformar ou se curvar, e um intenso campo gravitacional pode deformar o espaço. Se uma outra civilização conseguisse fazer isso, não precisaria percorrer a distância completa e com isso encurtaria o trajeto. Eu acredito que existam milhões ou centenas de milhões, talvez bilhões, de criaturas que deixaram seu mundo e estão visitando outros sistemas solares. Missão Apollo 11. 16 de julho de 1969. A bordo da Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin se preparam para a maior missão da humanidade: pousar e caminhar sobre a Lua. 1 milhão de pessoas presenciaram o maior show da história. Astronauts report it feels good. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Às 9h31 da manhã, os motores são acionados na mais potente espaçonave já lançada. Alan Bean, um dos astronautas da Apollo 12, descreve a experiência. O pensamento que passou pela minha cabeça foi: espero que o metal dessa espaçonave seja forte o bastante para suportar toda a vibração. Liftoff. We have a liftoff. Nunca imaginei que os equipamentos suportariam aquilo e ainda funcionassem. Tower clear. Houston, you are go for staging, over. 12 minutos depois, a tripulação entrou em órbita. Eu fiquei procurando o fio que segura a Terra por um segundo. Não dá para passar de repente de terráqueo para espacial. É impossível.
Milhões de pessoas em todo o mundo presenciaram o desenrolar da missão. 11, you got a pretty big audience that's live in the U.S., that's going live to Japan, Western Europe, and much of South America. 3 dias depois, os astronautas observam um objeto passar pela cápsula. Neil Armstrong imediatamente se comunica com o controle da missão. Eles não iam se comunicar com Houston a menos que fosse algo que não pudessem explicar. O S-4B a que Neil Armstrong se refere é um grande segmento do foguete Saturno V. Segundo a NASA, os dados de rastreamento sugeriam que ele estava a 10 mil quilômetros de distância e seria difícil de vê-lo. Os astronautas sabem que não podem anunciar o que estão vendo para milhões de pessoas na Terra. Os astronautas são altamente treinados e são heróis nacionais. Era de se esperar que eles não quisessem falar de OVNIs e que fossem pressionados a não falar. A tripulação não faz novos relatos do avistamento durante a missão. O Buzz Aldrin depois disse que não falou com Houston porque não queria criar pânico sobre OVNIs. O avistamento ainda não foi explicado. Ao longo da década de 1960, as missões aumentaram, assim como o número de avistamentos de objetos não identificados. Quando os avistamentos de OVNIs começaram nos Estados Unidos, a Força Aérea se encarregou do problema. Afinal, havia objetos voadores que a Força Aérea não conseguia controlar. Em uma tentativa de lidar com a questão, em 1968, a Força Aérea Americana iniciou uma investigação completa chamada Relatório Condon. Apesar das diferenças significativas entre os relatos dos astronautas e as explicações oficiais, o relatório conclui que novas análises abrangentes sobre os OVNIs provavelmente não poderiam ser explicadas. O relatório Condon, sem dúvida, foi uma tentativa de desencorajar o público a discutir o assunto. Foi um encobrimento. Os governos são dissimulados por natureza, e então, diante da recusa em relatar e discutir os OVNIs, a percepção do público é de que os governos sabem de alguma coisa e estão escondendo. Ao contrário dos Estados Unidos, o governo britânico manteve uma unidade de investigação de OVNIs por mais de 50 anos. Este é um relatório oficial de um oficial do Exército sobre o pouso de um OVNI. Nick Pope trabalhou nessa unidade antes de seu fechamento súbito em 2009. Antes de começar a trabalhar no Ministério da Defesa, eu era muito cético sobre os OVNIs. Mas aí então eu saí de lá acreditando que era bem possível que eles nos visitassem. Nas imagens do Ministério da Defesa e da NASA existem coisas que não têm explicação. Missão Skylab 3. Setembro de 1973. O Skylab, uma estação espacial de 85 toneladas, está prestes a concluir sua missão de 59 dias. Owen Garriott, Jack Luseman e Alan Bean estudavam os efeitos das viagens de longo prazo sobre o corpo humano. Fizemos vários exames físicos em nós mesmos para ver o que acontecia com o corpo a cada dia no espaço. Para Alan Bean, essa caminhada espacial era a primeira vez em que saía de uma espaçonave desde que andou na superfície lunar 4 anos antes. Eu sabia que podia flutuar lá fora, mas no fundo eu ainda sentia mais medo do que quando saí para caminhar na Lua. Quando olhei para baixo, meu Deus, eu vi o delta do Nilo, vi a África. Foi uma experiência incrível por causa da possibilidade mágica de flutuar por aí e me mover tão rápido. Em 20 de setembro, o piloto Jack Luseman vê algo estranho. Uma luz vermelha e brilhante, cruzando velozmente o céu. Alan Bean registrou o avistamento em seu diário da missão. Aqui diz:
Do lado de fora da janela da cabine, vimos uma luz vermelha brilhante que piscava intensamente a cada 10 segundos. Ela ficou mais brilhante e se moveu junto conosco durante 20 minutos ou mais. Foi o objeto mais brilhante que já vimos. Owen Garriott tirou uma série de fotografias. As primeiras 3 registraram a luz brilhante, mas a 4ª conseguiu captar a estranha forma do objeto. Uma das fotos que eles tiraram foi muito divulgada porque mostrava uma aranha achatada. Algo assim, parecia um brinquedo esquisito. A forma do objeto poderia ser uma ilusão de ótica? É provável que aquela foto fosse um tipo de distorção da imagem, um erro de ajuste de exposição. Mas o físico óptico Bruce Maccabee discorda. Eu tenho certeza absoluta de que a imagem que captaram não é um acidente ou uma aberração das lentes. A abertura do obturador devia ser de 250 por segundo. É o suficiente para compensar qualquer movimento manual. Alan Bean se pergunta se o que viram era algum tipo de satélite. Era o objeto mais brilhante que a gente já tinha visto. Ele tremia e piscava. O Owen e o Jack acharam que podia ser um satélite e eu também pensei que era. E foi o que eu anotei. Mas James Ohlberg não concorda. Nenhum satélite emite luz vermelha. É pouco provável que alguém veja um satélite vermelho cruzando o céu. Durante o encontro, o astronauta Owen Garriott cronometrou o tempo que o objeto levou para entrar na sombra da Terra, em comparação com o Skylab. Bruce Maccabee usa essa informação e a fotografia para calcular o tamanho do objeto. Era um objeto de algumas centenas de metros de comprimento, bem maior que qualquer coisa em órbita, bem maior que o Skylab, que era o maior objeto em órbita naquela época. A natureza exata do objeto que os astronautas do Skylab 3 observaram ainda é um mistério. Missão STS-48. 15 de setembro de 1991. O ônibus espacial STS-48 está orbitando sobre a Austrália quando uma das câmeras externas capta um evento extraordinário. Um objeto se move pelo espaço. Um flash aparece e o objeto muda de direção. Em seguida, um raio não identificado interfere na imagem em alta velocidade. James Ohlberg trabalhava no controle da missão quando o incidente aconteceu. O vídeo da STS-48 é um caso clássico de avistamento de OVNI, por causa dos pontos que aparecem na tela, da mudança de curso em alta velocidade e passando perto da cápsula como se fosse intencional. O físico Jack Kasher analisou horas de imagens da NASA. Com alguma frequência aparece alguma coisa muito difícil de explicar. Depois de estudar as imagens, quadro a quadro, ele descartou as explicações mais óbvias. Não é lixo espacial, ele não muda de direção. Não é um meteoro, eles não mudam de direção. E um cometa não entraria na atmosfera. James Ohlberg acredita que o objeto seja um pedaço de gelo. A forma como as coisas do lado de fora da nave se movem é totalmente incomum. O que é esperado porque é no espaço. E se um propulsor queima ou alguma coisa vaza, pode ser projetado em uma trajetória diferente. Mas John Kasher discorda. O objeto se move e depois literalmente para por meio segundo. Se essa coisa fosse um pedaço de gelo, não poderia fazer isso. Acho que qualquer cético que tente desacreditar alegando que é um pedaço de gelo está enganado. Se este objeto não foi feito pelo homem, nem é natural, o que poderia ser? Eu concluí que só pode ser algum tipo de espaçonave. Mas e quanto ao flash que aparece assim que o objeto muda de direção? Um laboratório em Austin talvez tenha uma explicação. Vamos dispará-lo.
O cientista Todd Dittmeyer aciona o Texas Terawatt, o laser mais potente do mundo. Este laser produz um pulso com potência de 1.000 trilhões de watts. Colocando em perspectiva, essa é 2.000 vezes a produção de energia de todas as usinas elétricas do país. Pulsos de laser com tamanha potência poderiam ter aplicações militares potencialmente devastadoras. Houve empolgação com a chance de usar o laser como arma durante muitos anos, desde sua invenção nos anos 60. Era porque se alguém tivesse uma bala que viajasse à velocidade da luz, seria potencialmente letal. O flash que aparece no vídeo da STS-48 poderia ser um laser? Segundo Dittmeyer, é pouco provável. A maioria desses lasers funcionam em infravermelho, que não podemos ver. Então, na verdade, em qualquer arma a laser, seria praticamente impossível ver o raio. Mas o laser é apenas um tipo de arma espacial. Kesha trabalhou no programa Guerra nas Estrelas do governo Reagan na década de 1980. Ele especula se o flash não seria uma forma de arma de energia dirigida. Algumas pessoas podem achar que isso talvez seja algum tipo de arma de raio de partículas desconhecido. É uma possibilidade que não posso descartar. O avistamento da missão STS-48 continua sem solução. Missão STS-75. 25 de fevereiro de 1996. O Columbia orbita a 320 quilômetros da superfície terrestre, preparando um dos mais fantásticos experimentos da história da NASA. A instalação de um satélite acoplado a um cabo de 19 quilômetros de comprimento. Franklin Chang Dias, detentor do recorde mundial de participação no maior número de lançamentos da NASA, é o especialista a bordo da missão. A instalação do cabo foi um experimento muito interessante em eletrodinâmica. Basicamente, ele criou um gerador de dimensões cósmicas. A tripulação pretendia estender o cabo através do campo magnético da Terra, gerando eletricidade. Enquanto posicionam o cabo, os astronautas detectam uma corrente. Então, subitamente, o cabo se rompe. O cabo, quase tão extenso quanto Manhattan, agora ameaça o ônibus espacial e sua tripulação. A gente não queria que a nave enroscasse no cabo na órbita seguinte. Então, era importante fazer uma manobra para sair dali. A tripulação evita uma tragédia e observa o equipamento de milhões de dólares flutuar no vazio. Tudo o que podiam fazer era continuar filmando, e foi o que fizeram. Deram um close no cabo. E essas imagens se tornaram um incidente da STS-75. Just getting the image. We see a long line, a couple of star-like things, and a lot of things swimming in the foreground. A câmera registra uma série de objetos voando ao redor do gigantesco cabo. O analista fotográfico Mark D'Antonio é fascinado por essas imagens. Esses objetos grandes que parecem estar flutuando atrás do cabo têm um formato muito definido. E por isso parecem ser algum tipo de veículo construído por vida inteligente. O tamanho visível dos objetos é tão extraordinário quanto o seu grande número. O cabo está a vários quilômetros de distância e tem 19 quilômetros de comprimento. E esses objetos parecem ter quilômetros de extensão. E foi isso que deixou os estudiosos de OVNIs tão alvoroçados. Era uma evidência sólida. Mas Mark D'Antonio acredita que a imagem não é o que parece. Esse experimento demonstra o que ele acha que aconteceu. O que eu fiz foi cortar um pedaço desse material para simular o cabo visto no vídeo da STS-75. É muito refletivo, assim como o cabo verdadeiro era. Mark posiciona o cabo longe da câmera. Em seguida, ele pendura pequenos objetos diante dele e começa a filmar.
Os objetos são bem brilhantes e também estão fora de foco. E quando eles estão fora de foco, parecem muito grandes. A gravação em vídeo capta a ilusão de ótica. Pequenos objetos ao fundo parecem passar atrás do distante cabo brilhante. Então, isso prova que o incidente da STS-75 que causou tanto alvoroço, na verdade, nada mais era do que uma ilusão do vídeo. Missão STS-80. 1º de dezembro de 1996. Missão STS-80. A mais longa de todos os tempos. A bordo está o lendário astronauta Story Musgrave. Durante seu tempo livre, Musgrave procura por objetos não identificados. Para poder observar objetos no espaço, o melhor horário é à noite e o objeto deve estar iluminado pela luz solar. Se você quiser observar um possível OVNI ou qualquer outro objeto vagando no espaço, essa é a única maneira de ver. Durante a noite, as câmeras da nave estavam apontadas para a Terra quando registraram este fenômeno. Surgiram objetos, pontos brancos que apareceram de repente, atrás da Terra ou atrás de uma nuvem. Em seguida, os objetos parecem formar um círculo. Devido à posição específica desses objetos, parece que houve a intenção de chamar a atenção. Quando os objetos se alinham, eles começam a piscar. Alguns investigadores acreditam que isso representa uma tentativa de comunicação dos OVNIs. Esses objetos estão conversando uns com os outros? Estão falando com a gente? O que estão fazendo? Por que estão piscando? Mas o analista fotográfico Mark D'Antonio tem uma teoria que explica as luzes piscantes. Uma câmera de pouca luminosidade capta basicamente intensidades. Ela não pode ver as formas dos objetos. Esses objetos têm uma forma irregular. E uma coisa que fazem e que as pessoas não percebem é que estão girando. E quando giram, eles mostram uma face clara e uma face menos clara. Uma face clara e uma face menos clara, conforme se movem. Elas parecem piscar para uma câmera de baixa luminosidade. Os observadores supõem que eles estavam na atmosfera a milhares de quilômetros de distância. Se estivessem a milhares de quilômetros de distância, teria sido impressionante. Mas não estavam. Para James Oberg, os objetos são pedaços de destroços próximos ao ônibus espacial. As coisas parecem diferentes e, devido a variações e a movimentos aleatórios, elas formam círculos, triângulos, romboides. É possível ver todos, basta esperar o suficiente. Apesar de acreditar que as imagens da STS-80 possam ser explicadas, Story Musgrave não diz o mesmo de avistamentos em 2 outras missões. Ele viu e filmou este objeto 2 vezes. Achei que se parecia com uma cobra. Fiquei impressionado porque tinha movimento interno. Musgrave entra em contato com o controle da missão. Eles também não conseguem identificar o objeto. Eu tentei descobrir, mas não sei o que era. Até hoje, Musgrave não tem uma explicação satisfatória para o que viu. Eu não sei o que era aquela coisa e continuo não sabendo hoje. Não identificado e desconhecido. Missão STS-115. 9 de setembro de 2006. Missão STS-115. Em breve, esses astronautas viajarão à velocidade Mach 23, a mais de 320 quilômetros da Terra. Câmeras registram o momento do lançamento, mas também captam algo que os especialistas têm grande dificuldade de explicar. T-minus 3 minutes and counting. Como o astronauta Winston Scott bem sabe, o lançamento de um ônibus espacial gera uma grande descarga de adrenalina. Lembro de estar sentado dentro da cápsula, vendo a contagem pelo relógio e ouvindo os motores rugindo, vendo toda aquela fumaça e fogo aumentando pela tela. E então eu gritei como a gente grita quando anda de montanha-russa. Os propulsores de combustível explodem e bum, aí já era. Um
Um empuxo de quase 3,6 milhões de quilos arranca o Atlantis da plataforma de lançamento. Depois de 45 segundos, o ônibus rompe a barreira do som. O Atlantis agora queima uma piscina de combustível a cada 25 segundos. Depois de 2 minutos, os aceleradores recuam um pouco, a potência é reduzida e tem uma explosão violenta. Bum! Como um tiro de canhão. E quando a gente vê esse clarão lá fora, são os propulsores de combustível sólido sendo ejetados para longe. 7 minutos depois, o ônibus espacial se prepara para liberar o tanque de combustível. Enquanto a câmera filma o tanque de combustível da STS-115, ela também capta essa imagem inexplicável no lado direito da tela. Observando esse objeto triangular se mover, ele parece acompanhar o movimento do tanque externo. O movimento e a forma do objeto atraem a atenção. Quando a gente pensa em uma nave extraterrestre, geralmente é um objeto em forma de disco. Mas nós vemos mais do que isso. Vemos triângulos, vemos formas de charuto, vemos caixas. Veja, muita gente já viu espaçonaves triangulares. E, nesse caso específico da STS-115, o que vemos? Um objeto de forma triangular, o que é muito interessante. Uma verdadeira espaçonave alienígena teria uma aparência totalmente diferente de tudo que conhecemos. Mas Mark acredita que tem uma explicação para a imagem. Uma das conclusões que eu tirei é que, muito provavelmente, isso era um reflexo na janela através da qual o astronauta estava filmando, de alguma coisa brilhante atrás do astronauta. As pessoas veem coisas no limite da própria visão e preenchem os outros detalhes com suas fantasias e seus medos. Ninguém sabe o que a NASA encontrou em muitas de suas missões. Ou que forma um contato alienígena assumiria. A vida é muito diversa, ela pode se adaptar a todo tipo de condições que sequer imaginamos. Costumamos pensar nos alienígenas, por exemplo, como algum tipo de corpo que sai de uma espaçonave. Mas não poderia ser o equivalente a, não sei, um tipo de alga alienígena? Se continuarmos pensando que somos o único planeta com vida em um universo tão vasto, com trilhões e trilhões de planetas, estamos nos limitando. Embora ainda não haja provas sólidas da existência de vida extraterrestre, para observadores como Nick Pope, a pergunta não é se os alienígenas visitarão a Terra, é se eles já o fizeram. Os extraterrestres podem já estar aqui e nós nem percebemos. Talvez devêssemos pensar de formas diferentes e procurar em lugares diferentes. Versão brasileira, Vox Mundi.